Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos entrevistar os dois candidatos ao governo do estado de Mato Grosso do Sul para esse segundo turno. Quem está aqui comigo hoje é o candidato ao governo do estado pelo PSDB, Eduardo Riedel. Ele disputa o pleito com o candidato do PRTB, Capitão Contar. Riedel, pode chegar para cá, seja bem-vindo. Chega para cá. Tudo bem? Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite, candidato. Nós vamos fazer uma entrevista de 10 minutos, a contar da sua primeira resposta. O tempo todo entre as minhas perguntas e a sua resposta será de 10 minutos, ok? Sua câmera para conversar com as pessoas é essa aqui diretamente, caso o senhor tenha interesse. E a gente vai começar agora, ok? Ok. Eduardo, o senhor ficou em segundo lugar nessa corrida do primeiro turno aí. O que fazer agora para tentar inverter essa ordem? Olha, Guto, primeiro, bom dia a todos que nos assistem aí. 50% da população sul-mato-grossense não tiveram nenhuma opção nem outra, né? 25 e alguma coisa contra 26 e alguma coisa, então é 51% dos votos. Os outros 49 não tiveram a sua decisão tomada. E agora é continuar levando a nossa mensagem. O plano de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul é fundamental. Que linha que a gente quer adotar para continuar o crescimento do estado, o desenvolvimento de maneira inclusiva, cada vez mais tornando o Mato Grosso do Sul uma referência, né, em política pública, nas mais diversas áreas e gerando oportunidade para as pessoas e principalmente as que mais precisam. Então a gente vai continuar nessa linha de mostrando para a população a nossa linha de trabalho pelo Mato Grosso do Sul. Tá certo. Agora a gente teve, aos 45 do segundo tempo do primeiro turno, o presidente Jair Bolsonaro declarando voto declarado ao seu concorrente, o Capitão Contar. E agora para o segundo turno, ele aparece num vídeo dizendo que está neutro, né? Em algum momento houve por parte do senhor, e como é que está sendo isso? Vontade de dizer, não estou mais com o Bolsonaro, já que ele disse para mim que ele não está comigo, então também não estou com ele. Como é que ficou isso na organização da tua campanha? Muito tranquilo, porque princípio e convicção a gente não negocia, Guto. Eu já declarei apoio ao presidente Bolsonaro lá atrás, né, antes de começar esse processo eleitoral. Ratifiquei o meu apoio mesmo antes dele, mesmo depois dele anunciar, num primeiro momento, o apoio ao adversário, e eu mantive o apoio para ele porque a gente não negocia princípio e convicção. Eu não estou declarando apoio por nada em troca, eu estou fazendo por convicção. E ele reviu a posição dele num segundo momento e ontem de novo, né, na live que ele fez à noite, domingo à noite, ontem ele ratificou, né, que se manteria neutro nesse segundo turno, porque tem dois candidatos que apoiam a reeleição dele. Então, de maneira muito tranquila, naquele primeiro momento, tomou uma decisão pessoal ali num ambiente, vamos entender o ambiente que estava colocado, né, num debate, final de um debate, pressionado por duas candidatas a presidente daqui, do Mato Grosso do Sul, né, uma ligada, inclusive, historicamente ao candidato adversário. Então, ele fez aquela decisão, eu não mudei nada em relação ao meu posicionamento e nem mudaria, porque eu não negocio esse tipo de apoio, de postura, e depois ele reviu dizendo, realmente a gente tem dois candidatos que me apoiam, vou manter a neutralidade no estado. Então a gente segue a nossa campanha com muita tranquilidade, né, discutindo com o Mato Grosso do Sul o que é melhor para o estado. Agora, ainda falando sobre apoio, candidato, algumas agremiações partidárias, até sexta-feira, fizeram algumas entrevistas coletivas e alguns determinaram apoio, outros não. Ficaram aí sem determinar, como é o caso, por exemplo, do André Putinelli. O que tua equipe faz agora? Vai buscar esses apoios? Há uma negociação para isso? Como é que está? Guto, a gente tem uma linha de trabalho, nós temos um plano de governo. Todo apoio ele deve ser em torno disso, né, de um jeito de trabalhar em cima de um plano de governo. O MDB é um partido amplo, grande, importante no estado, né, e alguns membros do partido têm declarado apoio a esse projeto, né, para o estado. E outros não vão declarar. Sexta-feira, o ex-governador André, ele anunciou que iria liberar o partido para que cada um tomasse essa decisão. E cada um tem tomado a sua decisão e a gente respeita. Tem gente que vai com o nosso adversário, tem liderança que vai conosco. Agora, no fundo, quem vai tomar a decisão é o eleitor. E nós temos que convencer o eleitor. É ele que vai decidir, olha, eu vou caminhar com esse projeto ou com esse projeto. O eleitor tem que fazer uma análise da história de cada candidato, de quem está preparado para conduzir o Mato Grosso do Sul. Isso é fundamental. A administração de um estado é complexa, ela é difícil, mas extremamente impactante na vida das pessoas. Então tem que tomar uma decisão quem que é mais preparado para conduzir o Mato Grosso do Sul. E os elementos estão na mesa aí para que cada um tome a sua decisão. Tá certo. Agora, tem uma coisa que a gente não consegue comandar, acredito que nem a sua
a sua equipe, nem a equipe do seu concorrente consegue comandar, são os ataques pela internet, que a gente vê via WhatsApp, redes sociais, de ambos os lados esses ataques. Qual a estratégia que a sua equipe toma numa hora dessa? É contra-atacar? É fazer silêncio? Como é que vocês têm lidado com isso? Olha, infelizmente, campanhas eleitorais não é só essa ou só aqui no Brasil, não. No mundo inteiro, né, o advento da internet, da fake news, ela ganhou uma dimensão enorme, né? E você a toda hora se depara com uma situação mentirosa, agressiva, envolve família, envolve todo mundo, e a gente vai ter que lidar isso com tranquilidade. Né? O que for caso de justiça vai ser enviado à justiça, o que não vai ser esclarecido, como nessa semana, né, fui acusado de ter fechado acordo com o partido adversário e tal. Né? Eu, pessoalmente, fui esclarecer num vídeo. Então, a gente vai lidar com construção de fake news de uma maneira constante. Faz parte do processo eleitoral, infelizmente, porque devia ter só discussão em torno de propostas e projetos do Estado, mas não ocorre. Né? Infelizmente, as coisas ganharam uma outra dimensão e a gente vai ter tranquilidade para lidar com todas essas fake news, esclarecendo cada uma delas. Agora, mesmo já no segundo turno, depois de tanta campanha que o senhor já fez, ainda há uma certa associação a um possível governo, no seu caso, o senhor seja eleito, uma ligação com o governo anterior, o governo que está agora, que é do Reinaldo Azambuja. Quais são as principais diferenças? O que a gente pode dar de diferença para as pessoas que estão em casa? Olha, Guto, é um novo ciclo que se começa. Eu participei de um governo como secretário numa área técnica, ajudei a construir um modelo de trabalho municipalista, dando atenção aos municípios, políticas públicas muito bem definidas. Agora, o governador Reinaldo, ele está indo para casa, terminando o ciclo dele, e eu vou iniciar um novo ciclo no meu governo. Como eu sempre digo, né, o Riedel, Reinaldo é Reinaldo. A gente vai iniciar esse processo, né, com uma equipe que esteja pronta para enfrentar os desafios que o Estado tem. São novos desafios. Né? Em 8 anos, a sociedade muda, as coisas mudam. Olha o que era em 2015 o ambiente brasileiro, o ambiente político, econômico, social brasileiro. Olha o que é hoje. Então, nós temos uma nova realidade. Nós temos uma das maiores carteiras de investimento privada dentro do estado de Mato Grosso do Sul, 53 bi em desenvolvimento. Nós temos 20 mil oportunidades de emprego em aberto. Então, nós temos que entender essa situação socioeconômica do estado para que a gente possa atuar nesse momento e as políticas públicas a serem desenvolvidas. Então, eu vou começar, como governador do estado, um novo ciclo de gestão dentro desse novo ambiente que a gente encontra, o estado, o Brasil e o mundo. Tá certo. Agora, o governo do Reinaldo Azambuja, nos últimos tempos, adotou medidas aí de redução de impostos, redução de taxas. Vou dar exemplo aqui das taxas do Detran, por exemplo, a CNH social para muita gente, esse perdão aos motociclistas que tinham aí seus documentos atrasados e redução de taxas também do Detran. São só alguns exemplos. E apesar da sua veia empreendedora, esse tipo de ação que é mais para o social continua no seu governo? Essa é a proposta? O Guto, deve continuar sim, tem que continuar por conta de um momento que a gente vive. Nós atravessamos uma pandemia que afetou muito a renda de uma camada mais necessitada da população. Então, os grandes programas sociais e a redução de tarifas e taxas direcionadas para essa camada que mais precisa, ela é fundamental para a retomada da inclusão dessas pessoas, né, no mercado de uma maneira geral, principalmente acesso ao mínimo, que é comida. Muitas vezes as pessoas estão passando necessidade de pôr o alimento em casa. Por isso o Mais Social de 300 vai para 450, por isso o trabalho em cima de pagar a conta de energia de mais de 152 mil famílias ajuda no orçamento e essas taxas e tarifas direcionadas. A tarifa social da água, que ela foi mudada completamente para diminuir esse custo. Veja que todo o direcionamento para a baixa renda, que é quem está mais precisando. E isso tem que continuar na medida que a economia comece a responder essas pessoas, sejam inclusas, aí você muda o cenário. Por isso que eu digo, o cenário é dinâmico, nós temos que estar atento e saber conduzir as coisas dentro de cada nova realidade. Tá certo, candidato. Nós temos um pouco mais de 1 minuto para a gente terminar, mas eu gostaria de, antes das suas considerações finais, o senhor já pode emendar nas considerações, falar sobre questão de exportação. Mato Grosso do Sul exporta muito, mas às vezes o trabalhador não sente isso no próprio bolso, não sente isso como vantagem para os trabalhadores. Como contorna isso? E aí sim o senhor pode ir para as suas considerações. A gente tem que entender que a exportação ela faz parte de uma cadeia produtiva. Quando a gente fala exportação de papel e celulose, exportação de soja ou de carnes,
todas essas cadeias produtivas, elas de trás para frente, geram um volume de oportunidade de empregos para um volume enorme de pessoas do Estado. Quem está trabalhando no frigorífico, quem está trabalhando nas fazendas que produzem carne para os frigoríficos, então impacta de maneira muito positiva no Estado. E é essa linha, já concluindo e finalizando, que eu quero deixar para você que nos assiste em casa. Nós vamos fazer com que o Mato Grosso do Sul continue um processo de desenvolvimento para transformar isso em política pública para você, que tem a necessidade no social, que tem um trabalho e a necessidade do transporte em casa. Por isso, o tarifa de transporte social, zerando a passagem para quem precisa, uma mudança na remodelação da saúde, o ensino em tempo integral para absorver esse crescimento, dar oportunidade para as pessoas. Então é essa linha que nós vamos adotar para que a gente tenha um Mato Grosso do Sul gerando oportunidade para as pessoas. E isso a gente sabe fazer. Tá certo, candidato. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela participação. Sucesso. Muito obrigado, viu? Um abraço. Por ali. Tá aí, pessoal, começamos hoje, então, né? Essa rodada que tem 2 candidatos. Na próxima segunda-feira, a previsão é a presença do candidato do PRTB, Capitão Contar, para conversar com a gente aqui por 10 minutinhos também. Legal, nós estamos nas eleições 2022 e agora a gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com mais Band Cidade. Segura a onda aí!